Olá, queridos irmãos e amigos, nós estamos estudando a série de devocionais Tempo de Retornar e hoje eu gostaria de trabalhar com vocês o tema intimidade e nós estamos falando de intimidade com Deus, é claro. O texto em destaque hoje é o Salmo de número 24, versículo 3 e versículo 4. Espero que nesse tempo de reflexão sobre a Palavra de Deus você desfrute dessa intimidade com o Senhor. Salmo 24, versículo 3 e versículo 4 diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Segundo estudiosos, esse salmo foi escrito por Davi e ele faz parte do conjunto de salmos messiânicos, Salmo 22, 23 e 24. Esse salmo fala especialmente a respeito do Messias, da sua grandeza, da sua formosura, da sua soberania, da criação e da entrada do Messias na eternidade. Mas esse salmo nós temos em destaque esses dois versículos que nos remete a essa intimidade com Deus. A palavra de Deus, amados, ela nos ensina que tudo tem o seu tempo. Nós estivemos longos meses longe, reclusos, longe de nossos ajuntamentos, por conta de toda essa pandemia, longe da comunhão com os irmãos. E agora, pela graça de Deus, nós estamos retornando aqui à comunhão com a igreja, à comunhão com os irmãos, com o povo de Deus, em nossos cultos, em nossos ajuntamentos. E em meio a esse nosso retorno, nós devemos fazer uma pergunta. Como nós estamos retornando aos nossos cultos após tantos meses de pandemia? A gente precisa entender, amados, que o distanciamento nesse tempo de pandemia, o distanciamento da comunhão, ele pode produzir duas coisas em nossas vidas. Ele pode produzir um esfriamento espiritual, ou seja, um distanciamento de Deus, ou esse tempo de pandemia pode promover intimidade com esse Deus. O que esse tempo de pandemia produziu no teu coração? Mas o fato é que nós estamos retomando a nossa comunhão com os irmãos e retornando a comunhão com Deus nesses nossos ajuntamentos. E esse texto do livro de Salmos, esse texto em destaque, ele mostra intimidade com Deus e mostra que essa intimidade com Deus passa pelo aspecto santidade. É possível um cristão frequentar uma igreja, é possível um cristão participar dos cultos, é possível um cristão louvar, orar, ler a Bíblia e não desfrutar de intimidade com Deus. Você sabia disso? Mas a Bíblia nos ensina que Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Davi, é um Deus santo e que, portanto, nós, como adoradores, nós devemos ter vidas santas, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual este salmo fala a respeito de Cristo. Isso significa dizer, queridos, que nós, se queremos desfrutar dessa intimidade com Deus, nós precisamos estar longe do pecado. A Bíblia nos ensina que nós devemos fugir da aparência do mal. Esse texto que nós acabamos de ler, numa linguagem bem poética, própria de Davi, fala sobre subir ao monte do Senhor e estar ou habitar na presença do Senhor. E isto significa intimidade com o Senhor. Para viver no monte do Senhor, em seu santo lugar, desfrutar dessa intimidade com o Senhor, não basta ter os lábios puros ou limpos, como diz o texto. É preciso também ter o coração limpo. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. O texto fala sobre ser limpo de mãos. O que isso significa para nós? O que isso significava para o povo de Deus daquela época e o que isso significa para nós nesse tempo. Significa dizer, amados, que nossos atos
precisam ser atos puros. Nossas ações, por exemplo, em casa, no nosso trabalho, nos negócios que realizamos na rua, na escola, em nossos próprios ajuntamentos cristãos. O que nós temos feito? Quais as obras de nossas mãos? Nossas mãos, será que de fato elas estão limpas diante de Deus ou nós estamos com as nossas mãos sujas? O texto também nos traz a lembrança que quem habita na presença do Senhor, quem desfruta dessa comunhão com o Senhor, dessa intimidade com Deus, deve ser puro de coração. E o que isso significa? Significa dizer, amados, que embora os nossos irmãos, as pessoas, elas não consigam ver o nosso coração, existe um Deus que vê o nosso coração, um Deus que sonda o nosso coração. E para isso, nós precisamos pedir que Deus nos mostre o nosso ser interior e que o nosso ser interior, queridos, precisa ser de fato mudado. Nossas motivações, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Deus quer trabalhar em nossas vidas todo o nosso ser interior, porque a Bíblia diz que é de lá, do coração, do nosso ser interior, que procedem o que? Os crimes, procedem as injustiças, procedem os adultérios, procedem o ódio, procedem os roubos e tantas outras coisas ruins que procedem no nosso coração. Então, se nós desejamos essa intimidade com Deus, nós precisamos ser puros de coração. O texto também diz que é aquele que não jura enganosamente. Isso significa dizer que Deus deseja que o nosso testemunho seja com palavras também. Não devemos falar, por exemplo, mentiras. Alguns até juram pelo céu, pela terra, por Deus. Você já viu isso acontecer? Eu me lembro muito, isso acontecia quando nós éramos bem garotos, né? E alguém falava uma coisa e outro falava, é mentira. Aí nós falamos, não, eu juro por Deus, né? E muitas pessoas cresceram e continuam com esses mesmos hábitos de criança. E a gente precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu quero concluir a nossa devocional com uma síntese com relação à pergunta do rei Davi. Porque ele faz uma pergunta nesse salmo e ele diz, quem viverá na presença de Deus? Ou seja, quem desfrutará dessa intimidade com Deus? E Deus responde assim, procure ser santo, puro e limpo, com as suas mãos puras, tendo ações puras, ações que venham abençoar a vida das pessoas, ações que venham abençoar a vida do próximo, ações que visam abençoar o reino de Deus. Procure também ter essas ações com o seu coração, isso significa dizer com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas emoções. Deus diz também com o seu espírito, com o seu culto, com a sua adoração, com a sua invocação a esse Deus. Não tomar Deus, o Senhor, como mentiroso, como falso, como inútil. Com as suas palavras, isso é importante para Deus. Fale a verdade, fale de uma maneira que seja suficiente, sem necessidade de jurar. Isto é, ação, pensamento, espírito e palavra. Deus se preocupa com todos esses aspectos que toca a santidade do Filho de Deus. E esse viver santo é muito importante para que nós possamos desfrutar dessa intimidade e dessa comunhão que é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria de traduzir em apenas um versículo que se encontra em Isaías 59, versículo 2, que diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Querido irmão, querido amigo, a palavra de Deus nos ensina através deste versículo que nós devemos buscar de fato, nesse tempo, esse tempo tão difícil,
viver uma vida santa, uma vida longe do pecado. Ter mãos limpas, mas também ter o nosso coração limpo. E dessa maneira nós podemos desfrutar sim de intimidade com Deus e desfrutar não somente dessa intimidade com Deus, mas das bênçãos de Deus. Eu sempre costumo dizer que o maior obstáculo para que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas, de fato, somos nós, são os nossos pecados. Deus deseja intimidade com você e Deus deseja abençoar a sua vida. Mas não se esqueça de uma coisa, conforme este salmo que nós acabamos de ler, essa intimidade passa pelo aspecto santidade. Que Deus assim te abençoe e te torne a cada dia uma pessoa limpa de mãos e com o coração puro, com o coração limpo para a glória de Deus. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que mais uma vez nos ensina que Deus se importa com o viver santo dos seus filhos. Obrigado por nos instruir através da tua palavra e obrigado, Senhor, por nos capacitar através do teu Espírito Santo a viver sim com atitudes nobres diante de Deus e diante dos homens e a ter sentimentos puros advindo do nosso coração. Obrigado, ó Deus, por esse viver santo, proposto pelo Senhor e capacitado pelo Senhor para as nossas vidas. E assim nós poderemos, sim, desfrutar de intimidade com o Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês e até uma nova oportunidade.